Ei, pessoal, nessa questão 2 a gente tem o famoso clássico, né, dos movimentos verticais e as medidas de peso aparente. A US aqui quis fazer uma pegadinha com você. Qual é a ideia de peso aparente? Tá desenhado aqui, botei um prédiozinho bonitinho aqui, mas claro que é isso você que tem que fazer na prova, né? Então imagina o seguinte, isso aqui é o nosso elevador, tá? Dentro desse elevador, no piso dele, tem um aparelho para medir peso. Não é bem peso que esse aparelho mede. Esse aparelho mede normal. Então, se eu coloco um objeto aqui em cima, tá? Ó, imagine que esse é o objeto. Quando você tiver em movimento uniforme, significa que o peso vai ser igual à força normal aqui. Ou seja, essa força é a força de contato entre o objeto que você colocou e a balançazinha aqui, entende? Porque a rigor, gente, isso aqui é uma balança que registra o que? Registra a normalzinha nela aqui. Vamos dar uma sacada aqui, o que a US diz. Ó. Tem um objeto colocado no piso de um elevador que se encontra em repouso no térreo, que tem sua massa M e o módulo do seu peso. Esse peso que a US está falando aqui, gente, é o peso aparente, P. Registrados está aqui, ó, por um equipamento, entende? Porque tem um equipamento que faz isso, ó, calibrado no Sistema Internacional de Unidades. Então, na verdade, é a medida da normal, tá? Balança que está aqui dentro, essa balancinha que está aqui dentro, ó, ela não mede peso não, ela mede normal. Aí ele diz que em seguida o elevador começa a se movimentar, né? Então a primeira parte, ó, o elevador começa a subir acelerado até chegar ao quarto andar. Então bora aqui comigo fazer umas considerações. Então você vai contar aqui os andares, né? Ó, térreo, primeiro andar, segundo, terceiro, quarto andar, né? Ó, pronto. Até esse ponto aqui, gente, você tem um processo acelerado, certo? Esse seu processo é acelerado. Por que um processo acelera? Ele acelera porque a normal fica maior que o peso, ó. Quando a normal cresce, tá certo? Aí você tem uma resultante para cima. Então, aqui do térreo até o quarto andar, a normal é maior do que o peso. Então, nesse trecho aqui, ó, o equipamento é algo maior do que o peso gravitacional do objeto. Tranquilo? Aí vamos continuar lendo para ver o que ele diz, né? A partir desse ponto ele continua subindo, né? Mas agora com velocidade constante até chegar ao sétimo andar. Opa, do quarto até o sétimo andar vai acontecer um movimento uniforme. Gente, no movimento uniforme ou no repouso, nesse trecho aqui, a normal é igual ao peso, tá? Ó. Por quê? Porque você não tem aceleração, não tem força resultante. Na parte de baixo a força resultante é para cima, mas aqui a força resultante é zero, o que leva ao movimento uniforme. A partir do sétimo andar, o elevador desacelera até parar no décimo andar. Até o décimo andar, né, você tem um processo de desaceleração. O que acontece com o elevador aqui? Então, nesse trecho, a normal fica menor que o peso. Lembre-se do seguinte, o que a US está pedindo que você considere como peso são essas medidas aqui, ó, comparadas com o peso gravitacional, né? Então vamos ver, né, sobre os valores da massa e do peso. O peso que ele fala é a normal. Ao longo de todo o processo de subida do elevador, o que é correto afirmar? Ele diz que ao passar pelo segundo andar está nesse trecho aqui, né, onde a normal é maior que o peso. Tanto a massa quanto o peso apresentam um aumento, pessoal. Massa não aumenta, pessoal. Não tem como, tá? Então a massa, ela não apresenta aumento, ela é uma grandeza invariável, né? Tratando de relatividade, ela é uma grandeza invariável, tá certo? Muito bem. Então esse item está falso. Ele diz que ao passar pelo segundo andar, pode-se afirmar que a massa permanece constante e o peso do objeto apresenta-se menor. Peso é anormal. Falso, ó. Olha aqui, ó. A normal está maior do que o peso do objeto, né? Então, o peso aparente dele, que a US quer, é para ficar maior e não menor, como está dizendo aqui. Então, isso aqui está falso também, né? C. Ao passar pelo oitavo andar, tanto a massa quanto o peso permanecem constantes. Não, o oitavo andar está acima do sétimo,
o valor registrado pela balança, que é o peso aparente, que é anormal, já está menor do que o peso real do objeto, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, que está constante. Então, isso aqui está falso. A massa tá, mas esse peso não. A resposta só pode ser o item D, né? O valor do peso pode variar ao longo de toda a subida, de forma que a medida do valor do peso no terceiro andar, quando está no terceiro andar, gente, é a região em que a normal é maior que o peso, né? Mas quando está no nono andar, é a região em que a normal é menor que o peso, né? Então a normal do nono vai ser menor do que a normal do terceiro, que é o que ele está dizendo aqui, ó. A normal no terceiro andar é maior que a normal no nono andar. E essa é a medida que a UES fica chamando de peso o tempo todo. Então esse é o item correto, né? Questão muito boa aí, avaliando cada etapa, né? Movimento acelerado, movimento uniforme e movimento retardado em situações de movimentos verticais com a presença da gravidade e o peso aparente.